pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre uma matéria de física que é muito importante a gente entender para fazer prova de vestibular, o Enem e até concurso público, que é a parte de pressão. Então fique ligado nessa aula que você vai aprender bastante. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. E deixa aqui nos comentários também se você aprendeu com a videoaula de hoje, tranquilo? Bora lá para a nossa aula então. Então, pessoal, a fórmula básica de pressão é pressão é igual a força sobre a área. Isso quer dizer o quê? Quanto maior a gente tiver a área, a gente vai ter uma menor pressão. E quanto maior a força, maior a pressão. Então, são inversamente proporcionais. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Eu não sei se vocês já viram, não repare a qualidade do desenho, tá? Aqueles caminhões que jogam concreto no alto da laje para bater a laje, né? Eu não sei se vocês já repararam o que eles fazem, um processo chamado de patolar o caminhão. Então eles vêm com um braço mecânico aqui e colocam uma haste de madeira aqui. Por quê? O que acontece? Como a gente falou que quanto maior a área, menor a pressão, se você fizer isso só no pneu do caminhão, olha a área, bem pequenininha, né? Então o que acontece é que você tem uma pressão incidindo sobre uma área muito pequena. Ó. O que isso pode acontecer? Furar o pneu, estragar o carro todo aqui, o caminhão, né? O que eles fazem? Quando eles patolam, eles aumentam a área, então diminui a pressão aqui, porque você tem uma área maior, assim você não fura o piso, não estraga o carro, né? Outro exemplo. Quando as pessoas vão esquiar, então aqui você tem uma pessoa esquiando, o que eles fazem? Eles usam o esqui, né, que é algo bem grande, assim, por quê? Você está aumentando a área de contato e logo você vai diminuir a pressão. Então aqui você tem uma neve fofa, só que a pressão está distribuída. Se fosse só o pé, a chance de você afundar é grande, por quê? A pressão está toda concentrada aqui no seu pé, que é uma área pequena, né? Então por isso que aumenta-se a área. Outro exemplo, não repare os desenhos, viu, pessoal, que está bem ruinzinho mesmo. Quando você tem aquelas bicicletas principalmente aquelas de ciclismo, o que acontece? Vocês já viram que o pneu dela é bem fininho, bem diferente das mountain bike e outras bikes, né? Por quê? Quando você diminui a área, então você diminui a área do pneu, né? O que você faz? Aumenta a pressão. Então você vai ter uma maior pressão daquela bicicleta no solo. Isso vai dar mais estabilidade, mais velocidade para aquela bicicleta ficar bem colada no solo, ou seja, a pressão dela ali da bicicleta no solo é muito forte, assim o ciclista tem muito mais estabilidade. Então, são alguns conceitos de pressão que são importantes. Outra fórmula que é importante vocês saberem, e aí é mais no caso de pressão hidrostática, é o teorema de Stevin, que diz o seguinte, que a pressão é igual à densidade do líquido, então depende se é água, o que é o líquido ali, vezes a gravidade e vezes a altura. Então essa daqui é uma fórmula que vocês vão utilizar quando se tratar de hidrostática, ou seja, pressão aplicada em líquidos. Tá? Então a hidrostática, você vai utilizar esta fórmula aqui. Então guarde essas duas fórmulas porque elas são importantes aí, podem cair tanto a fórmula clássica de pressão quanto a fórmula em líquidos. Outra questão interessante, aquilo que mede a pressão é conhecido por barômetro. Então, o equipamento que mede pressão é chamado barômetro. Então, quando você tem, por exemplo, um cilindro de mergulho, um cilindro de algum gás, e você tem o equipamento que mede aquela pressão, ele se chama barômetro. Isso também pode cair na prova. Outra questão, a pressão atmosférica, ela está incidindo sobre todos nós, né? Pressão atmosférica. Quanto maior for a altitude, vamos pensar aqui o seguinte, vou até abrir uma outra tela aqui só para a gente fazer um raciocínio. Quando a gente está aqui ao nível do mar, então a gente está aqui ao nível do mar, repare que a gente tem uma coluna de pressão incidindo aqui sobre o nível do mar. Quando eu vou lá para o alto da montanha, você concorda comigo que essa pressão ela vai ser menor?
Então, o que acontece? Quanto mais perto do nível do mar, maior a pressão atmosférica que age sobre as coisas. E quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. A partir desse conceito aqui também, a gente consegue entender como funciona a panela de pressão. Repare só, se eu tiver uma panela aqui no nível do mar, com essa coluna toda de pressão, para que essas bolinhas de ar aqui fervam, vocês entendem comigo que eu vou precisar de um calor, ou seja, de uma força aqui, ó, bem maior do que aqui no alto da montanha, né? Porque aqui como eu tenho uma pressão menor, para essas bolinhas saírem aqui da panela, eu preciso de uma pressão menor do que aqui no nível do mar. Então, o que a panela de pressão ela faz? Ela faz o seguinte, ela gera uma pressão grande interna aqui, para essas bolinhas ferverem, né? E aí o que acontece? Quando a gente joga o calor, a água, por exemplo, que ferveria a 100 graus, ela vai ferver a 120, porque a panela de pressão ela aumenta a pressão interna. Como se eu tivesse colocado uma grande coluna aqui, então, para essas bolinhas saírem, ferverem, né? Eu preciso de uma grande força contrária, um grande calor, né? Uma grande energia contrária. Então, o feijão, por exemplo, ao invés de ferver a 100, ele vai ferver a 120 graus, por isso ele cozinha mais rápido. Então, tudo está relacionado à pressão. Vamos fazer uns exercícios aqui de pressão. Olha só essa questão. Um tanque contendo 5 litros aqui de água, né? 5 vezes 103 litros de água, tem 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Sendo a gravidade igual a 10, que é a gravidade padrão, a pressão hidrostática exercida pela água no fundo do tanque vale... Então, aqui você repara que a gente está falando em pressão hidrostática. Se a gente voltar aqui no início da nossa aula, a gente vai ver que a gente tem a pressão, a fórmula normal de pressão, e a hidrostática, que é essa, que é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Como ali na questão falou que é água, a densidade do líquido, que é esse Pzinho menor aqui, ela é 1000, tá? É um padrão, você tem que guardar o da água, que é o mais comum. Então vamos lá, a pressão do teorema de Stevens é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Então a densidade do líquido é 1000, vezes a gravidade, que é 10, já falou na questão, faltou a altura. Como que a gente descobre a altura? Se a gente tem um tanque, aqui um tanque, ó, não repare o desenho, tá? E aí ele me disse que tem 2 de comprimento e 1 de largura. 2 de comprimento e 1 de largura. Eu não sei a altura, mas eu sei que o volume é dado pela largura vezes o comprimento vezes a altura. Então, o volume é igual a largura 2 vezes o comprimento, 1 vezes a altura. E o volume, se você reparar aqui na questão, ele já está dizendo que é 5 vezes 100 litros, então é 5 metros cúbicos. Então, 5 é igual a 2H. H é igual a 2,5 aproximadamente. Então, a altura que eu tenho é de 2,5. Então, vai ficar aqui, ó, P é igual a 1, 2, 3, 4, então é 10 a 4 vezes 2,5. Então, a pressão hidrostática é 10 elevado a 4 vezes 2,5. Beleza? Então, é uma questãozinha de pressão hidrostática. Vamos para a segunda questão aqui, ó. No oceano, a pressão hidrostática, então, novamente, estamos falando de pressão hidrostática, aumenta aproximadamente 1 atmosfera a cada 10 metros de profundidade. Então, a cada 10 metros você tem 1 atm a mais. Um submarino encontra-se a 200 metros de profundidade e a pressão do ar no seu interior é de 1 atmosfera. Nesse contexto, pode-se concluir que a diferença de pressão entre o interior e o exterior do submarino é aproximadamente... Então, vamos lá. Vamos abrir aqui uma nova folha. Aqui você tem o mar, você tem um submarino aqui, olha que beleza esse submarino, hein? E aqui ele está dizendo que ele tem 200 metros de profundidade. Como a cada 10 metros ele é 1 atm, né? Então se a gente, em 200 metros a gente vai ter aqui uma coluna de 20 atm. E ele falou que a pressão interna aqui, ó, é de 1 atm, né? 1 atm. Só que aqui que está a pegadinha, porque aqui em cima a gente já tem a pressão de 1 atm, que é a pressão normal aqui do ar. Então, no total, a coluna toda aqui de pressão, ó, a gente vai ter 21 atm, tá? Tem que lembrar que aqui na superfície a gente tem 1 atm mais 20 do mar, então a gente tem 21 atm. Então, a pressão final vai ser 21 atm, que é essa coluna toda aqui, ó, 21 atm, menos o interno, que é 1. Então, a pressão final é igual a 20 atm.
tá bom? É pegadinha porque você não pode esquecer dessa pressão da atmosfera. E aqui, se você reparar, ele vai ter a opção de 19, ó. Se a pessoa esquecer que tem essa pressão de 1 ali da superfície, ela põe 19, mas a resposta certa é 20 atm, tá? Resposta D aqui. E para fechar, vamos fazer essa última questão, ó. 3 pessoas, A, B e C, de mesmo peso, então guarda essa informação, mesmo peso, e alturas diferentes, usam A, o mais baixo, patins para gelo, B, o de altura intermediária, patins normais, com rodas, e o C, o mais alto, sapato de couro, normal. Determine qual exerce maior pressão. Então essa aqui não está falando de hidrostática, as duas primeiras de hidrostáticas e essa é normal, né? Então aqui, ó, pressão é igual a força sobre a área. Como a gente falou, como todos têm o mesmo peso, essa constante aqui, ó, ela vai ser constante, essa variável vai ser constante, né? Por quê? A força-peso dos três vai ser igual. Então o que vai mudar aqui é o seguinte, eu tenho que verificar a área. Quanto maior a área, menor a pressão. E aqui na questão ele está perguntando qual a maior pressão. Para eu descobrir qual que é a maior pressão, eu tenho que ver qual que está com a menor área no solo. Então você tem aqui, ó, um pequenininho, um médio, uma pessoa média e uma pessoa muito alta. Só que não importa porque os três têm o mesmo peso, né, a mesma força exercida no solo. O que vai importar aqui é a área. Então aqui você tem um bem fininho, não sei se vocês já viram o patins de gelo, ele é bem fininho, então a área de contato é bem fina. O segundo são rodas e o terceiro é o sapato de couro. Então a gente pode dizer que aqui você tem uma menor área, aqui você tem uma área média, né? Uma área média, e aqui você tem uma área muito grande, né? Então, o que acontece? Se quanto menor a área, maior a pressão, então a gente pode dizer que a pressão de A é maior do que a pressão de B, que é maior do que a pressão de C. Por quê? O A tem um patins de gelo, que é aquele bem fininho, ou seja, uma área bem pequenininha, logo uma pressão alta. E esse é rodinha, uma área média, né, uma pressão média, e esse, como é um sapato, uma área muito grande, a pressão vai ser menor. Então vai ser pressão de A maior do que a pressão de B, maior do que a pressão de C. Então a resposta aqui vai ser a D, ó. PA maior do que B, maior do que PC. Tranquilo? Então espero, pessoal, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais de pressão, matéria que cai recorrentemente nas provas aí. Ao fim aqui eu vou deixar o card, caso você precise de uma aula particular. Fiquem todos com Deus.